Uma entidade oficial da medicina mais convencional chama um figurão da medicina convencional para poder se prestar o papel de fazer uma matéria. 12 dicas para suspeitar de charlatanismo. Vamos criticar o que foi escrito? Primeiro indício de condutas antiéticas ou sem base científica e que identificariam um charlatão de acordo com eles. Uso de linguagem excessivamente técnica como artifício para induzir o paciente a escolhas menos corretas e a crença de que o profissional de saúde detém conhecimento de ponta, quando isso não é verdade. Todo excesso é prejudicial. Mas assim, sabe aquela sentença que fala e não diz muita coisa? Parece que foi criada num gerador de lero-lero? Então vamos passar para a próxima. Só o que aproveita dessa aqui é que todo excesso faz mal, tá? Mas que muito médico convencional comete excessos para sair por cima do paciente, com um ar de, digamos assim, como se fosse superior ao paciente. Isso acontece em qualquer área da medicina. A apresentação de títulos conferidos por sociedades não reconhecidas, muitas vezes criadas pelo próprio profissional. Concordo que se o próprio profissional cria um título, ele dizer que tem aquele título não é de bom tom. Mas sociedades não reconhecidas, quem é que reconhece ou não uma sociedade com 100% de adequação e sem viés? Será que esse nobre colega ele está querendo se colocar como baluarte que decide o que é reconhecido ou não em medicina? Isso é meio perigoso, meio prepotente e arrogante, não? Vamos em frente. Ostentação de clínicas luxuosas frequentadas por celebridades, consultas e tratamentos a preços exorbitantes, ideia de exclusividade a fim de passar uma imagem de sucesso ao público geral. Quer dizer que riqueza e às vezes bom gosto agora são sinônimos de charlatanismo? Eu conheço muito médico convencional que atende celebridades, tem clínicas luxuosas, passa uma ideia de exclusividade, de sucesso ao público geral, e que uma avaliação, às vezes sem retorno, médicos da medicina convencional, custa 2.000, às vezes até 3.000 reais. Então, será que esse colega aqui, ele esqueceu que na medicina mais convencional tem isso também? Não sei, né? Ou é inveja? Enfim, uso de estudos de baixa qualidade para justificar opiniões pessoais do mal profissional, desprezando estudos robustos e bem desenhados. Isso aqui é típico, né? Ou seja, só estudos que eu queira julgar que são bons é que deveriam ser aceitos por todo mundo. Se eu não acho que aquele estudo é bom, então quem defenda qualquer outro tipo de estudo que chegue a outra conclusão é picareta, é charlatão. E eu defino a qualidade do estudo. Eu, profissional que escreveu isso aqui. Gente, muito complicado. Vocês têm que tomar cuidado com quem escreve esse tipo de coisa para poder desmerecer outros profissionais. Digo para vocês, tem muito médico convencional que está incomodado com o sucesso de gente que olha o paciente com mais detalhe, em consultas mais demoradas e que olha todas as esferas do paciente, corpo, mente, espírito, relações sociais e dá uma real atenção para o paciente humanizada. Aí escreve essas coisas. Vamos seguir em frente? Solicitação excessiva de exames, o que esconde a falta de perícia clínica e passa a falsa impressão de avaliação cuidadosa. Essa conduta pode levar a mais exames e procedimentos desnecessários ou prejudiciais. Então, o cara faz uma consulta de menos de 15 minutos, que deveria compensar então com mais exames para avaliar o paciente. Ou então o contrário, fazer uma consulta mega demorada e aí sim pedir menos exames porque ele fez uma avaliação boa. Mas o que a maioria dos convencionais por aí faz? Consultas bem reduzidas e exames bem reduzidos. Gente, isso é lógica. Menos dados e ouvir menos o paciente necessariamente vai aumentar a chance de diagnósticos e tratamentos ruins. Mas não, o coleguinha aqui fica chateado, né, com muitos exames. A gente só tem que lembrar que tem muitos colegas que são pressionados por planos de saúde para pedirem poucos exames, senão eles têm muitas glosas, tá? E tem muito colega que pede poucos exames para que os retornos fiquem mais fáceis de fazer, gastando menos tempo com o paciente. Aí eles ficam chateados com mais exames, entendeu? Então abram o olho com isso aí.
prescrições com extensas fórmulas manipuladas, associadas a dietas restritivas e mudanças na rotina para pacientes saudáveis ou com quadros leves. Esses recursos dão a impressão de exclusividade do tratamento, além de disfarçarem a recomendação de substâncias ilícitas ou de indicação controversa. Vamos lá. Primeiro, essa galera da medicina mais convencional tem uma birra com as farmácias de manipulação, mas existem boas farmácias no Brasil, assim como existem farmácias não tão boas, assim como tem remédios bons e remédios não tão bons, de laboratórios bons e de laboratórios não tão bons, tá? Dietas restritivas, tem paciente que precisa delas. Cada caso é um caso, lembre-se que a clínica é soberana, tá? Mudança de rotina para paciente saudável ou com quadros leves. Escuta, meu filho, vai estudar, você que escreveu esse artigo, porque o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde são os hábitos de vida, desde a época de Hipócrates, a dieta. Se você não estudou ou não sabe orientar, não vem dizer que mudança de rotina para hábitos saudáveis não seja importante para os pacientes, tá? E tem outra coisa, recomendação de substâncias ilícitas ou de indicação controversa. Ilícito tá errado, mas indicação controversa para quem? Para você que de repente não conhece aquela substância, sabe? Aqui me parece mais medo do que não conhece. Prescrição de tratamentos tão complexos que se parecem com verdadeiros rituais esotéricos. Quanto mais complexo e ritualístico o tratamento, mais forte pode ser o sugestionamento e o efeito placebo. Quem classifica o que é ritualístico, coleguinha? Quer dizer que você dizer para um paciente quais hábitos de vida ele tem que melhorar, quais suplementos ele precisa tomar, porque se não vem da alimentação tem que vir da suplementação, senão o paciente fica com carência, e carência leva a adoecimento. Tá? Carência de nutrientes e companhia. Basta você estudar fisiologia no Guyton, ou bioquímica, biofísica e companhia, que você vai ver. Você estudou isso na faculdade, você deve ter esquecido, tá? Então, o fato de você ficar mais tempo com o paciente e abordar tudo que ele precisa fazer, porque ele te pagou para isso, incomoda tanto assim? Eu esqueci, a sua consulta deve ter 5, 10 a 15 minutos. Então não dá tempo de dar uma atenção para o paciente como ser humano e avaliar tudo isso, né? Entendi. Parece inveja ou despreparo, tá? E que pode ser sugestionamento e efeito placebo. Você sabia que muitas vezes até o tratamento errado do médico convencional pode sugestionar e dar um efeito placebo positivo? Então por que só do médico que não seja convencional, o integrativo, o ortomolecular, o nutrólogo, que vocês não gostam, é inadequado? Estranho, né? Enfim, parece dor de cotovelo. Promessa de corpo perfeito, desintoxicação, juventude, vigor físico ou cura de doenças crônicas são frequentes nesses consultórios. Vamos lá. Nem toda doença crônica foi adequadamente diagnosticada e tratada. E muitas doenças crônicas, por exemplo, quando você melhora os hábitos de vida e suplementa o paciente, ela se cura mesmo. Isso aí, se jogar numa inteligência artificial, coleguinha que escreveu esse lixo de artigo, você vai ver, tá? E promessa de corpo perfeito, realmente ninguém deveria fazer. Desintoxicação é possível. Juventude, não dá para reverter os ponteiros do relógio ainda. Vigor físico, você não pode prometer que o paciente vai viver melhor? Vai ter mais vigor físico? Só porque você não consegue fazer no seu consultório, você não pode dizer para o paciente que ele vai melhorar em qualquer extensão no seu? Muitos desses gurus costumam citar outro charlatão de maior destaque, ministram cursos e ganham a vida vendendo informações distorcidas. Olha só, já te disse, quem é o baluarte da informação ser distorcida ou não? Você? E quem te deu essa legitimidade? Baseado em quê? Tá? Cuidado, viu, coleguinha, com a vaidade. E ministrar curso tá errado? Tem um monte de médico convencional que vive também de ministrar curso. E aí, tá errado? Cuidado com quem você ataca nas redes sociais, porque você pode acabar atacando seus próprios coleguinhas, tá? O discurso do bem contra o mal visa criar uma aura de pureza e honestidade em torno de quem quer ludibriar o paciente e lucrar às suas custas, promovendo polarizações como produtos naturebas versus indústria farmacêutica, medicina moderna e inovadora versus tradicional e retrógrada, hormônio bioidêntico para prevenir doenças versus fármaco que promove a doença. Outro indício de charlatanismo é o profissional afirmar que quer ajudar os pacientes enquanto todos os outros médicos têm inveja do seu sucesso. Mas esse final pareceu exatamente o que o cara faz com um artigo desses. Ele quer dizer o seguinte: eu estou dizendo para você como você pode reconhecer um charlatão.
Então ele está se colocando acima dos outros médicos e dizendo que se você não seguir o que ele fala, você também é um charlatão ou apoiador de charlatão. Quem deu essa legitimidade para ele? Né? Ele não está alegando inveja dos outros, querendo diminuir a concorrência? Não é estranho? E outra coisa, todos esses versos que tem por aí, eles são completamente verossímeis quando você explica do que você está falando. Não dá para você generalizar. Senão eu também poderia colocar, coleguinha, o seguinte, é que a maioria dos médicos convencionais faz consulta de 10 a 15 minutos e, por isso, pela extração menor de dados e menos tempo com o paciente, dá menos atenção para os pacientes, geram mais reclamações e acabam tendo a possibilidade de piores resultados em consultório. Sabe quem disse isso? A inteligência artificial. Menos tempo de consulta, menor avaliação do paciente, maior chance de equívocos em diagnósticos e tratamentos. E aí? Quer dizer que você falar isso, então, é você falar uma mentira e colocar um versus em relação a quem passa mais tempo com o paciente, pede mais exames e dá maior atenção, está equivocado? Então, cuidado com o que é lógico e explicado, cada situação, e generalizações que não só são burras, são inadequadas e até legalmente equivocadas. Tá? Para terminar, ele coloca o uso de discurso extremamente agressivo quando são questionados e não tem argumentos para defender o indefensável. Vocês não acharam o artigo do coleguinha aqui, que é médico, tá? É agressivo? Então quer dizer que ele é charlatão? Porque ele caiu em um dos 11 quesitos dele, aliás, em vários, pelo visto. E por último, diante de processos éticos ou judiciais, se dizem injustiçados e perseguidos. Vamos lá, coleguinha, vamos supor que eu não goste do seu artigo aqui, porque ele é cheio de coisas que são tendenciosas e generalizações que são perigosas. Vamos supor que eu não goste disso aqui e meta uma sindicância, uma reclamação num conselho de medicina contra você. O conselho é obrigado a apurar. Aí você vai na internet para dizer, eu só escrevi um artigo, é um absurdo o colega ter me processado. Meu Deus, você está dizendo que você é injustiçado e perseguido. E aí, você virou charlatão por causa disso? Então, olha, gente, infelizmente, esses 12 quesitos aqui foram publicados em um site de atualização médica, foram publicados anteontem, tá? E esse site está dizendo que uma sociedade brasileira, tá, divulgou essa matéria no seu site, tá, dizendo que são dicas que apontam comportamentos que levantam suspeitas quanto a condutas antiéticas ou sem base científica. Eu gastei meu tempo aqui na minha rede para comentar ponto a ponto, porque eu achei isso aqui de péssimo tom e que mostra muito mais gente que está com dor de cotovelo porque está perdendo mercado, porque não dá devida atenção para alguns pacientes. Claro que não vamos generalizar, muitos dos pontos levantados realmente precisam ser observados pelos pacientes quando escolhem os profissionais que acompanham, mas muitos pontos mostram alguém que quer defender um modelo falido de consultas mega rápidas, pouquíssimos exames para agradar convênio, tá? Uma atenção inadequada para o paciente, e isso sim, de acordo com o que até a inteligência artificial mostra, algo que leva mais chance de erros, tá? De diagnóstico, de tratamento, de insatisfação dos pacientes, tá? E de perder pacientes. Aí uma pessoa escreve esse tipo de coisa aqui para bancar o baluarte da boa medicina, sabe? Quando não é, quando ninguém o legitimou para isso. Quanto mais vaidade, menos boa medicina uma pessoa pratica. Nunca se esqueçam disso, tá? Deixa sua opinião nos comentários, o que você achou? Um abraço, fiquem todos com Deus, até mais.